Existe um código. Ele foi executado em público, diante de multidões, repetido 3 vezes de formas diferentes e ficou registrado no livro mais lido da história humana. A física quântica demorou 2000 anos para desenvolver o vocabulário necessário para descrever o que estava acontecendo. Hoje, nesse vídeo, você vai ver o código rodando, linha por linha, 2000 anos. O ser humano mais estudado da história ainda guarda o maior segredo que existe. Não o segredo de quem ele era, o segredo de como ele fazia. A humanidade passou séculos inteiros olhando para os milagres. Ninguém parou para perguntar o que estava acontecendo do lado de dentro. Qual era o estado de uma mente capaz de reorganizar matéria, de alterar o que parece fixo, de curar com uma palavra? Esse mecanismo existe, tem nome, tem estrutura. E quando você entender como ele funcionava, nunca mais vai olhar para sua própria mente do mesmo jeito. Para entender o código que Jesus operava, você precisa primeiro desmontar uma crença que está tão embutida na sua percepção que você nem sabe que ela existe. A crença de que o mundo físico é sólido, de que a realidade que você toca, vê e experimenta todos os dias é uma estrutura estável, obediente a leis fixas e impermeável à consciência. Porque se isso fosse verdade, se a matéria fosse realmente o que parece ser, nenhum dos milagres que vamos analisar hoje seria possível. Mas a física quântica descobriu algo que vira tudo isso de cabeça para baixo. E não descobriu ontem, descobriu há mais de um século. O problema é que essa descoberta ficou trancada dentro de laboratórios e equações, enquanto o mundo continuava operando com uma versão da realidade que a própria ciência já havia abandonado. A matéria não é sólida. Nunca foi. O que você chama de mesa, de chão, de corpo, 99,9% de espaço vazio. O 1% restante não é nem matéria no sentido convencional. É energia organizada em padrões de vibração que se manifestam como partículas apenas quando observadas. O que mantém esses espaços organizados, o que cria a ilusão de solidez, é um padrão de frequência. Uma configuração de informação que vibra num ritmo específico e produz o que os seus sentidos registram como real. Pense nisso. Você não está tocando matéria quando encosta a mão na parede. Você está sentindo campos eletromagnéticos interagindo. A firmeza que você percebe é o resultado de padrões de energia se repelindo mutuamente. A parede não é sólida. Ela é uma frequência que o seu sistema nervoso interpreta como sólida. Sabe? Essa distinção parece pequena, mas ela muda absolutamente tudo. Porque se a matéria é informação organizada em frequência, então quem controla a frequência, controla o que se manifesta. Quem pode reorganizar o padrão, pode reorganizar a realidade. E aqui está o elo que faltava entre a física e os milagres. Isso não é possibilidade teórica. É o que Jacobo Greenberg passou sua vida inteira tentando provar. Não dentro de um monastério, dentro de um laboratório. Greenberg era neurocientista, mexicano, um nome que circula pouco fora dos laboratórios, por sinal. Trabalhou décadas dentro de instituições de pesquisa rigorosas, estudando como a mente humana se relaciona com o tecido da realidade. E o que ele encontrou, documentou e publicou foi uma estrutura que ele chamou de látice, não como metáfora poética, como realidade física. A látice é o campo de onde toda forma emerge. É o substrato onde a informação é organizada antes de se tornar matéria. É o campo de possibilidades onde a realidade existe em estado latente antes de ser colapsada pelo observador. Imagine uma tela infinita antes do espetáculo começar. O cenário está lá, em potencial, esperando o sinal para se tornar real. A látice é essa tela, e o observador é o sinal. O que Greenberg descobriu e o que a física quântica confirma por caminhos diferentes é que a mente humana não é espectadora passiva da realidade. Ela participa da construção dela. Cada mente emite um campo neuronal que interage continuamente com a látice. Esse campo pode ser mais ou menos coerente, pode estar mais ou menos sintonizado consigo mesmo.
E o grau de coerência desse campo determina a capacidade do observador de influenciar o padrão informacional da realidade ao seu redor. Quando o campo é coerente, a látice recebe um sinal limpo e colapsa na direção desse sinal. Quando o campo é caótico, cheio de contradições internas, a látice recebe ruído. E o resultado é uma realidade que parece resistir, que parece não responder, que parece seguir sua própria lógica independente da sua vontade. A questão não é se os milagres aconteceram. A questão é, por que eles aconteciam com ele e não com qualquer outro? Porque a látice não discrimina. Ela não tem uma lista de escolhidos. Ela responde a um único critério: coerência. Quanto mais coerente o padrão neuronal do observador, maior a sua capacidade de reorganizar o padrão informacional da realidade. Em termos diretos, a realidade obedece à mente que não oscila. E Jesus era o observador com o nível de coerência mais alto que a história humana registrou. Não porque era divino, num sentido que coloca esse poder fora do alcance de qualquer outro ser, mas porque havia chegado a um grau de domínio interno que a maioria das pessoas sequer sabe ser possível alcançar. O que é coerência, na prática? Imagine um transmissor de rádio. Quando o sinal é limpo, sem estática, sem interferência, sem ruído de fundo, ele alcança distâncias que um sinal caótico nunca alcançaria. A mente humana funciona da mesma forma. A maioria das pessoas vive num estado de oscilação constante. Pensamentos que contradizem desejos, emoções que contradizem intenções. Você quer abundância, mas sente escassez. Você busca paz e ao mesmo tempo alimenta o que a destrói. Esse ruído interno cria uma incoerência no campo neuronal que impede que o padrão da látice se reorganize. A látice não responde àquilo que você pensa que quer. Ela responde àquilo que você vibra de forma consistente. E a maioria das pessoas vibra em consistência e depois se pergunta por que a realidade parece não obedecer. Jesus operava diferente, e a palavra que a tradição religiosa usou para descrever esse estado, a fé, é muito mais precisa do que parece. Não a fé do torcer para dar certo, não a fé do eu peço e espero que aconteça. A fé que ele descrevia, praticava e ensinava era um estado interno específico, a certeza operacional de que o resultado já é real, sem dúvida, sem ruído, sem oscilação entre o que os olhos veem e o que a mente sabe ser verdade. Era um estado de coerência tão completo que o campo quântico não encontrava interferência onde ancorar resistência. E quando você lê a Bíblia com esse vocabulário, não o vocabulário teológico, mas o vocabulário do campo, você percebe que cada instrução que ele deu sobre fé é uma instrução operacional sobre como manter o campo neuronal coerente diante da realidade que ainda não se manifestou. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava medindo quantidade, estava descrevendo qualidade. Um grão de mostarda de fé pura, sem oscilação, sem contradição interna, é suficiente para mover montanhas porque não é o tamanho da fé que importa para a látice. É a ausência de ruído. Um sinal pequeno, mas limpo, colapsa o campo. Um sinal grande, mas caótico, não colapsa nada. E tem uma descoberta aqui que toda vez que aparece ainda causa desconforto em quem a lê pela primeira vez. Na física quântica, uma partícula existe em superposição, em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, até o momento em que é observada. A observação colapsa a superposição e a partícula assume uma posição definida. O observador não está registrando o que existe, ele está determinando o que vai existir. Isso é uma das descobertas mais perturbadoras da história da ciência. E ela implica algo que ainda incomoda muitos círculos acadêmicos. A realidade no nível mais fundamental não é independente da consciência que a observa. Agora multiplique isso. Imagine um observador cujo campo neuronal é tão coerente, tão livre de oscilação, tão alinhado internamente entre pensamento, emoção e intenção, que ele não apenas colapsa uma partícula, ele sustenta um padrão informacional inteiro dentro da látice. Com a mesma certeza absoluta com que você sabe que está respirando agora. O que acontece com a látice diante desse nível de coerência?
Ela colapsa na direção do campo que a está influenciando. Ela se reorganiza. Ela manifesta o padrão do observador no plano físico, não como exceção às leis da natureza, como consequência direta delas. E é exatamente aí que a multiplicação dos pães deixa de ser um mistério inexplicável e se torna uma demonstração precisamente documentada de como o código funciona. Você conhece a história. Uma multidão de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Uma equação que não fecha em nenhuma lógica aritmética convencional. A narrativa religiosa foca no resultado, no pão que multiplicou, nos cestos que sobraram, na multidão que comeu até saciar. Mas o que merece toda a atenção não é o resultado, é o que aconteceu 1 segundo antes. Jesus pegou o pão, olhou para o céu e deu graças. Não pediu, não suplicou, não barganhou. Não olhou para a escassez do que tinha na mão. Ele agradeceu antes de qualquer coisa física ter mudado. E naquele gesto aparentemente simples está o núcleo de tudo. Hélio Couto ensina que o universo tem uma fonte da onde toda forma emerge. O vácuo quântico. Não o vácuo do nada, o vácuo do tudo. O campo de possibilidades infinitas, onde cada forma, cada quantidade, cada estado de abundância já existe como informação esperando ser acessada. A escassez que você vê no mundo físico não é a verdade absoluta da realidade. É uma leitura parcial do campo. É a tradução de um padrão de frequência. E padrões de frequência podem ser reorganizados. O que determina qual padrão se manifesta não é a quantidade física presente no momento. É o padrão que o observador sustenta. E o padrão de Jesus, naquele momento, diante de 5.000 pessoas, estava sintonizado num lugar onde o vácuo quântico tem apenas uma resposta possível: abundância. Mas há um nível ainda mais sutil naquele momento de gratidão. Neville Goddard, um dos pensadores mais precisos sobre o mecanismo da manifestação, dedicou décadas ensinando um princípio que ele chamava de viver no fim. O princípio é direto. A realidade que você quer não se manifesta quando você a busca. Ela se manifesta quando você habita o estado emocional de quem já a possui. Não como visualização, não como afirmação repetida. Como estado presente, como fato interno vivido agora, antes de qualquer evidência externa confirmar. Quando Jesus deu graças antes do pão se multiplicar, ele não estava seguindo um protocolo religioso. Ele estava habitando o único estado interno que colapsa a função de onda da abundância. A gratidão de quem já vê o milagre feito. O ponto que precisa ficar claro é esse: a gratidão não é um sentimento que vem depois do resultado. Na lógica quântica da manifestação, a gratidão é a assinatura vibracional de que o evento já aconteceu no campo. É o estado de quem não está esperando, porque sabe. E quando o campo neuronal emite essa assinatura com coerência absoluta, sem ruído contraditório, sem oscilação entre o que os olhos veem e o que a mente sustenta, a látice não tem outra opção a não ser colapsar o padrão correspondente na realidade física. Jesus não criou pães do nada. Ele acessou o campo onde pão já existia em abundância como padrão informacional e ancorou esse padrão na realidade física através da intenção pura, sustentada pela fé absoluta, selada pela gratidão antecipada. 3 camadas do mesmo código operando ao mesmo tempo. E a que fecha o circuito, a que sela o padrão no campo, é a gratidão antecipada. Não o pedido, a certeza. E agora, pause aqui, porque o que estamos descrevendo não é um poder exclusivo de uma figura histórica irrepetível. É um mecanismo, com estrutura, com lógica, com partes identificáveis. E a única razão pela qual parece inacessível é porque a maioria das pessoas aplica esses 3 elementos de forma fragmentada e contraditória. Você tem a intenção, mas a contamina com dúvida. Você tem momentos de coerência, mas eles não sustentam por tempo suficiente. Você agradece quando algo acontece, mas ainda não sabe agradecer antes, como instrumento, como sinal que você emite para o campo.
Escreve aqui nos comentários qual dos 3 elementos você sente que é o seu maior ponto de oscilação. A intenção que se contamina, a coerência que não sustenta, ou a gratidão que ainda não chegou antes do resultado. Quando você nomear esse ponto com honestidade, algo vai começar a se mover. Mas o código de Jesus não para na multiplicação dos pães. O próximo milagre que vamos analisar entra num território ainda mais radical, porque ele envolve algo que você carrega no corpo todos os dias sem perceber. E ele aconteceu numa noite de tempestade, num mar que ninguém deveria conseguir cruzar a pé. E o que torna esse milagre diferente de todos os outros não é o que Jesus fez. É o que Pedro quase fez, e porque falhou exatamente no momento em que tinha chegado. A noite era de tempestade. O vento batia contra o barco, as ondas subiam, os discípulos lutavam contra a força do mar. Era o tipo de cena que não deixa dúvida sobre o poder da natureza e sobre o quanto o ser humano parece pequeno diante dela. E foi exatamente nesse cenário, no ponto máximo da adversidade física, que Jesus apareceu, caminhando sobre a água. Não ao redor da água, sobre ela. Para a física clássica, isso é impossível. Você sabe por quê? A densidade do corpo humano é maior que a da água. A gravidade existe. Os fatos não fecham. Mas para a teoria sintérgica de Greenberg, a pergunta relevante não é como algo mais denso flutua sobre algo menos denso. A pergunta é: o que determina a densidade de qualquer coisa? E quando você entende a resposta, o impossível começa a parecer outra coisa. A água, como tudo no universo físico, é um padrão de frequência sustentado na látis. Sua configuração molecular, sua densidade, sua resistência ao peso de um corpo sobre ela, tudo isso são características de um padrão informacional específico. Não são leis absolutas e imutáveis gravadas em pedra no centro do universo. São configurações que existem porque nenhum observador com coerência suficiente apresentou ao campo uma configuração alternativa. E quando um observador com coerência superior ao padrão dominante entra em contato com ele, o padrão dominante é o que cede. Aqui entra um conceito da física quântica que pouquíssimas pessoas fora dos laboratórios conhecem: o efeito Zenão quântico. O nome vem do paradoxo do filósofo Zenão da antiguidade, mas a física moderna o tornou real, mensurável e verificável experimentalmente. O princípio é o seguinte: quando um sistema quântico é observado de forma contínua e consistente, a observação em si impede que o sistema evolua para um estado diferente. A observação congela o estado. O observador que mantém sua atenção fixada num padrão sem oscilação, sem interrupção, sem deixar brechas para flutuação, esse observador estabiliza um padrão que, sem a observação, mudaria naturalmente pelas leis convencionais da física. Jesus não lutou contra a gravidade, não negou as leis da física. Ele as conhecia tão profundamente que sabia que elas não eram leis absolutas. Eram configurações padrão da latiz, válidas na ausência de um observador coerente o suficiente para apresentar uma configuração diferente. O campo neuronal dele era mais coerente do que o padrão de frequência da água. E quando um campo mais coerente encontra um padrão menos coerente na latiz, o menos coerente se reconfigura. A água não precisou tornar-se sólida. O padrão de interação entre o campo de Jesus e o padrão da água simplesmente não gerou o afundamento esperado, porque o observador não deixou espaço, não deixou abertura, não deixou nenhuma fresta de dúvida onde esse padrão pudesse se formar. E então Pedro pediu para ir, e Jesus disse: venha. Esse é o detalhe que transforma esse milagre no mais importante do vídeo inteiro. Porque se a capacidade de caminhar sobre a água fosse uma habilidade exclusiva de Jesus, um poder divino inacessível, uma exceção que confirmava a regra, Pedro não teria pedido, e Jesus não teria convidado. Mas ele convidou, porque o código não era exclusivo, era ensinável, era acessível, era uma questão de coerência do campo, e Pedro, naquele momento, acessou exatamente isso. Pedro desceu do barco, colocou o pé sobre a água e a água o sustentou. Repara numa coisa: esse detalhe é mais importante do que o milagre de Jesus. Pedro era um pescador.
Um homem sem décadas de prática espiritual documentada, sem o nível de domínio que Jesus havia cultivado ao longo de toda uma vida. E ainda assim, no momento em que manteve o campo em coerência, quando a fé estava intacta, sem ruído, sem contradição interna, a Lattes respondeu da mesma forma que havia respondido a Jesus. O código não fez distinção, a física não fez exceção. A realidade obedeceu ao observador que estava coerente, não ao observador que tinha o título ou a linhagem. Até o momento em que Pedro olhou para o vento. 3 palavras na narrativa original, e elas descrevem o mecanismo mais preciso de como a maioria das pessoas perde o que estava quase colapsando. Pedro não falhou por falta de fé. Ele falhou no exato momento em que saiu dela. Porque olhar para o vento não foi apenas um gesto físico. Foi uma mudança de frequência. Foi o instante em que o campo neuronal dele parou de sustentar o padrão de coerência e voltou a registrar os dados do ambiente externo como realidade primária. O vento era real, a tempestade era real, mas a coerência que o sustentava também era real, e ele deixou a primeira sobrepor a segunda. Bashar ensina que você não pode experienciar uma realidade na qual não está vibrando. Não é uma questão de merecimento. Não é uma questão de quanto você deseja. É uma questão de correspondência de frequência. Pedro estava na frequência da água que sustenta. No momento em que o medo entrou, quando a percepção do vento e da tempestade se tornou mais real do que a coerência interna que ele estava mantendo, ele saiu dessa frequência e, ao sair, retornou para a realidade onde homens com 80 quilos afundam na água. Não por punição, por correspondência precisa entre o estado interno e o externo. O medo não é fraqueza moral. Na linguagem da Lattes, o medo é uma frequência de baixa coerência que desconecta o campo neuronal do padrão que você estava sustentando e o joga de volta para os padrões convencionais da realidade consensual. Quando Pedro sentiu medo, não foi uma falha espiritual, foi uma falha técnica. O transmissor voltou para o ruído, e no momento em que o ruído voltou, a Lattes não tinha mais o sinal limpo para sustentar o padrão alternativo. Neville Goddard dizia uma coisa que incomoda quem ouve pela primeira vez. A realidade que você experiencia é sempre o reflexo preciso do estado que você está sustentando. Não do estado que você deseja ter, do estado que você está sendo agora. No momento em que Pedro foi alguém com medo de afundar, ele passou a ser o tipo de observador que afunda. Não por punição cósmica, por correspondência precisa entre o que ele estava sendo e o que a Lattes tinha para oferecer. E aqui está o espelho para a sua vida. Porque quantas vezes você já começou a caminhar sobre a água, a perceber que algo estava funcionando, que a realidade estava respondendo, que o campo estava se movendo na direção certa. E no exato momento em que o vento levantou, você olhou para ele. Quantas vezes o projeto quase aconteceu? O relacionamento quase virou. A saúde quase se recuperou? E no instante mais crítico, quando o ruído externo ficou mais alto do que a coerência interna, você saiu da frequência e afundou? Pedro não é o personagem que falhou. Pedro é o personagem mais honesto de toda a narrativa, porque ele mostra com precisão o que acontece quando a fé encontra o vento e o que está em jogo quando o campo oscila. Ele é o espelho mais fiel que existe da experiência humana tentando operar num nível que ainda não domina completamente. E então chegamos ao terceiro nível do código, o mais pessoal de todos, a cura. Quando Jesus curava alguém, frequentemente dizia uma frase que passou séculos sendo interpretada como humildade espiritual. A tua fé te curou. Mas releia com o vocabulário que você já construiu até aqui. Ele não estava sendo modesto, estava descrevendo o processo com precisão cirúrgica. Não disse eu te curei. Disse que a fé da própria pessoa curada foi o instrumento, e isso reconfigura o entendimento sobre o que estava acontecendo. Na teoria sintérgica de Greenberg, o corpo não é uma estrutura física autônoma que existe independente do campo. É um padrão de informação sustentado na Lattes. Esse padrão tem uma configuração original, a versão de coerência máxima daquele organismo. A doença, nessa leitura, não é apenas uma invasão externa. É uma distorção no padrão informacional.
é o campo do corpo vibrando num código que se afastou da configuração original. E o que a cura representa é a restauração desse padrão, o retorno à configuração original da látis para aquele organismo específico. O que Jesus fazia quando curava não era injetar poder de fora para dentro. Ele fornecia ao campo da outra pessoa uma frequência de ressonância tão precisa que o padrão distorcido não conseguia mal se sustentar. Como um diapasão que começa a vibrar perto de uma corda desafinada, a corda encontra a frequência certa e passa a vibrar junto, sem esforço, sem força. O corpo da pessoa curada não era forçado a mudar. Era lembrado do padrão que sempre havia sido o seu. E a fé da pessoa era o que permitia esse colapso acontecer. Porque sem receptividade do campo, sem abertura, sem coerência mínima para receber a frequência de ressonância, o padrão distorcido se mantém. É por isso que nos relatos bíblicos, Jesus encontrava limitações onde havia incredulidade coletiva. Não porque escolhia não curar, mas porque o campo coletivo de negação criava uma incoerência suficientemente forte para bloquear o colapso individual. A física não é sentimental, ela responde a padrões. E um padrão coletivo de resistência pode ser mais forte do que a coerência de um único observador tentando reorganizar um padrão dentro dele. Bashar completa esse entendimento com um princípio que parece simples, mas é preciso demais para ignorar. Você não cria a realidade. Você seleciona a versão dela que corresponde ao seu estado. Existem infinitas versões deste momento. Uma onde o seu corpo está doente. Outra onde ele está em plena saúde. Não são estados que você vai construir tijolo por tijolo. São estados que você vai selecionar, dependendo da frequência que você sustenta com consistência suficiente. Jesus não construía saúde para as pessoas que curava. Ele as ajudava a selecionar a versão da látis, onde o padrão de saúde era o fato presente, e a fé era o mecanismo de seleção. E aí, chegamos ao que reorganiza tudo nessa conversa. Porque Jesus não demonstrou esses 3 milagres como provas de uma divindade exclusiva e inacessível. Ele os demonstrou como exemplos do que uma consciência completamente alinhada com o código da realidade é capaz de fazer. E em seguida afirmou, de forma explícita e direta: tudo o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Isso não é discurso motivacional, não é figura de linguagem, não é exagero retórico para inspirar os discípulos. É uma declaração técnica sobre a natureza do código. A látis não tem favoritos. Ela não reserva seu nível mais alto de resposta para uma única consciência em toda a história da humanidade. Ela responde à coerência, e coerência é cultivável, aprendível. É o resultado de um processo interno que qualquer mente humana pode percorrer. A diferença entre você e o observador que caminha sobre a água não tem nada a ver com origem. Não é destino espiritual predeterminado. Não é sorte cósmica que distribui poder de forma desigual. É o quanto você aprendeu a manter o campo coerente quando o vento levanta. É o quanto você ainda olha para o vento, para os dados externos da realidade que contradizem o que você sabe internamente ser verdade, e deixa esses dados serem mais reais do que o padrão que você estava sustentando. O código que Jesus operava com maestria absoluta é o mesmo código que está disponível para você agora. A látis que respondeu à multiplicação dos pães é a mesma malha que sustenta a sua realidade neste exato momento. O campo de possibilidades que permitiu que Pedro desse aquele passo é o mesmo campo que está esperando o sinal limpo do seu observador. Não amanhã, não depois que você estudar mais, praticar mais, evoluir mais. Agora. A questão não é se você tem acesso. Você tem. A questão é o que você está fazendo com a coerência que você já possui. E o que você vai fazer da próxima vez que o vento levantar e o ruído externo tentar ser mais alto do que o que você sabe. Agora me diz uma coisa. Depois de tudo que você viu aqui, a látis, o efeito Zenão, Pedro afundando no exato instante em que saiu da frequência, você ainda acha que o problema da sua vida é falta de informação? Ou você já está sentindo que o problema sempre foi outro? É a oscilação.
É o vento que você continua olhando quando deveria estar sustentando o campo. Se isso tocou em algo real dentro de você, escreve aqui nos comentários as palavras: "Eu sou o observador", não como afirmação vazia, como declaração de que você entendeu o código e que a partir de agora você vai parar de deixar o ruído externo ser mais alto do que o que você sabe internamente ser verdade. Eu leio todos os comentários e esse sinal me diz que você quer ir mais fundo, que o próximo nível dessa conversa vale ser feito. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, considera fazer isso agora. Não porque é protocolo de canal, mas porque o YouTube usa a inscrição como sinal de que você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Sem ela, o algoritmo para de entregar. E a próxima peça do código que você vai precisar pode estar exatamente no próximo vídeo que aparecer na sua tela quando esse acabar. Assiste, porque a sequência não é aleatória. Você também me encontra no Instagram como Holística Mind. Lá tem conteúdo entre um vídeo e outro, pedaços do código que não cabem aqui, mas que complementam o que você está estudando. E se você quer acelerar esse processo, ir além do entendimento intelectual e começar a trabalhar o campo de forma prática, tem ferramentas na descrição desse vídeo que foram criadas exatamente para isso. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.